Após 12 anos morando na Califórnia, o cidadão chinês Chai Chang-ping estava pronto para uma visita ao lar. Conseguiu os documentos necessários para sua viagem de ida e volta e partiu para a China, onde passou o ano seguinte se reconectando com amigos e familiares. Mas quando voltou para São Francisco em 8 de outubro de 1888, Ping e seus colegas passageiros imigrantes foram proibidos de desembarcar. Poucos dias antes, o presidente Grover Cleveland assinou a Lei Scott, que invalidou os documentos legais que permitiam a reentrada deles nos Estados Unidos. Esta política ameaçou separar famílias e privar os imigrantes chineses de suas casas e meios de subsistência. Ping desafiou a decisão, começando uma batalha legal pelos direitos de milhares de imigrantes chineses. Mas seu caso inspirou uma política ainda mais polêmica que continua a impactar imigrantes em todo o mundo. A discriminação contra os imigrantes chineses havia começado décadas antes, quando a corrida do ouro na Califórnia criou uma enorme demanda por mão de obra. Inicialmente, os chineses foram recebidos como trabalhadores confiáveis e se tornaram essenciais nas comunidades de fronteira. Muitos construíam ferrovias e trabalhavam nas minas, e outros operavam lavanderias, restaurantes e armazéns gerais. O Tratado de Burlingame de 1868 até concedeu à China um bom status comercial com os Estados Unidos e permitiu a migração irrestrita entre os dois países. Mas como um grande número de imigrantes chineses obteve sucesso, os trabalhadores americanos começaram a vê-los como uma ameaça. Políticos e líderes sindicais os denunciavam por reduzirem os salários e a violência contra indivíduos chineses tornou-se cada vez mais comum. Esse sentimento anti-chinês logo apareceu nos tribunais da Califórnia. Em 1854, após um julgamento de assassinato em que um homem branco foi condenado por assassinar um chinês, a Suprema Corte da Califórnia anulou a condenação, dizendo que o depoimento de uma testemunha ocular chinesa era inadmissível. O tribunal declarou que cidadãos chineses não podiam testemunhar contra réus brancos, citando precedentes semelhantes proibindo o testemunho de indivíduos negros e nativos americanos. Esta decisão legalizou efetivamente a violência contra a população chinesa da Califórnia, inspirando ataques de máfia e campanhas de segregação. Em pouco tempo, o sentimento anti-chinês atingiu o nível federal. Em 1882, o Congresso aprovou a Lei de Exclusão Chinesa, a primeira lei federal que restringia a imigração baseada explicitamente na nacionalidade. Na prática, a lei proibiu a entrada de todo imigrante etnicamente chinês, exceto diplomatas, e proibiu aos imigrantes existentes de obterem a cidadania. Também significava que os chineses não podiam deixar os Estados Unidos e retornar sem primeiro solicitar um certificado de reentrada. Esta política permaneceu em vigor até 1º de outubro de 1888, quando a Lei Scott proibiu a reentrada completamente, encalhando Chai Chang-ping e milhares de outros imigrantes chineses. No tribunal, Ping argumentou que tinha seguido o protocolo, obtendo seu certificado de reentrada, mas o governo não honrou seu documento legalmente emitido. Esse argumento foi forte o suficiente para enviar seu caso à Suprema Corte. Mas os juízes decidiram contra Ping, invalidando milhares de certificados legais de reentrada de uma só vez. A decisão levou à deportação de Ping e deixou até 20 mil imigrantes chineses impossibilitados de retornar aos Estados Unidos. Mas talvez ainda mais importante do que a decisão racista do tribunal tenha sido a lógica usada para apoiá-la. Tradicionalmente, a Suprema Corte é considerada um controle dos outros dois poderes do governo americano, proporcionando o julgamento das políticas aprovadas pelo Congresso e o presidente. Neste caso, entretanto, o tribunal declarou que não tinha poder para julgar a Lei Scott, já que o Congresso declarou a política de imigração uma questão de segurança nacional. Esta decisão abriu um precedente único. A menos que o caso de Ping fosse revertido, os outros poderes podiam alegar preocupações com a segurança nacional para aprovar as leis de imigração que desejassem. Ao longo do século XX, agentes governamentais xenófobos usaram este poder para discriminar livremente grupos de imigrantes. A Lei da Zona Barrada Asiática de 1917 proibiu a entrada de todo o sul asiático, e uma série de atos de imigração na década de 1920 expandiu as restrições a toda a Ásia, Europa Oriental e Sul da Europa. Muitas restrições foram suspensas após a Segunda Guerra Mundial e a própria Lei de Exclusão Chinesa foi finalmente revogada em 1943, mais de 60 anos após sua promulgação.
Mas o governo dos Estados Unidos continua a usar este precedente para implantar políticas de imigração repentinas e abrangentes, visando jornalistas e dissidentes, bem como grupos étnicos. Pouco se sabe sobre o que aconteceu com Che Chen-ping após sua deportação, mas as injustiças que o atingiram e a milhares de outros sino-americanos continuam a impactar os direitos e liberdades dos imigrantes. Se você gosta de aprender sobre história, inscreva-se neste canal, porque as lições de ontem podem nos ajudar a enfrentar os desafios de hoje.